Está começando o Futebol de Sutiã. E hoje você vai ver os comentários dos jogos que você escolheu da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você confere também uma matéria sobre futebol americano e o Campeonato Sul-Brasileiro de Judô Infantil. Não saia daí! Antes de começar, a gente gostaria de agradecer ao Pelé Arena Café e Futebol e a nossa patrocinadora Malve. Agora a gente vai aos comentários do jogo entre Vasco e Santos. O Vasco tropeçou e não conseguiu assumir a liderança do campeonato. Foi um jogo com um grande público, já que o Ganso estava voltando depois de 63 dias lesionado e o Neymar era o primeiro jogo depois da indicação para a bola de ouro da FIFA. E Neymar jogou demais, jogou muito, driblou demais, deu passes assim na cara do gol. Borges perdeu o gol com o passe do Neymar, Ganso perdeu o gol com o passe do Neymar. E o Ganso também é diferenciado, né? Ele faz diferença no meio de campo, apesar de não ter feito uma partida brilhante, fez tabelinha com o Neymar, foi um jogo bom pro Ganso, sim. O Santos começou pressionando, logo aos 3 minutos já fez um gol com uma falta de Neymar, um golaço do Neymar, mas jogava no contra-ataque. A estratégia do Santos era jogar no contra-ataque. Vasco, depois dessa pressão, recuperou a posse de bola, mas o Santos conseguia espaços na zaga do Vasco e partia para o contra-ataque, principalmente com a criatividade, com os dribles do Neymar. 2 lances polêmicos no jogo. O gol do Diego Souza, que fez um gol de cabeça, mas o juiz antes dele fazer o gol, já tinha pitado, dizendo que ele tinha empurrado o zagueiro. Na minha opinião, não foi falta não, o gol teria valido. E o outro, o Fagner, fez um cruzamento para a área, tocou na mão do Durval, lance bem polêmico. A mão estava mais ou menos colada no corpo, mas achei que foi intencional. Daria pênalti sim e o rumo do jogo seria outro. Vasco, que podia até empatar, que seria líder do campeonato, acabou pisando na bola, perdeu, continua em segundo lugar. E como já está sendo de praxe no campeonato, quando um tropeça, o outro também tropeça. O Vasco falhou, perdendo para o Santos, e agora o Corinthians deixou de despontar na liderança. O Corinthians tropeçou, perdeu para o lanterna do campeonato, o América Mineiro, que ganhou 4 vezes só no campeonato inteiro. Saiu com um gol, o primeiro gol do América Mineiro foi bem polêmico, que a arbitragem errou. A falta no Kempis foi fora da área e o árbitro deu pênalti. Logo no primeiro tempo ainda, o Corinthians, o Emerson Sheik foi bem malandro, viu que estava sendo segurado e caiu na área, e o árbitro também, às vezes, isso está sendo muito frequente no Campeonato Brasileiro, a arbitragem sempre compensando, marca para um lado, marca para o outro também. Marcou o pênalti, o Chicão, que voltou ao Corinthians depois de ficar um tempo afastado, marcou pro Corinthians e foi pro segundo tempo igual, 1-1. O gramado estava alto, estava dificultando o toque de bola do Corinthians. O América Mineiro, que treina, ele estava mais acostumado. Então, o Corinthians não se mostrou muito ofensivo no segundo tempo. O América Mineiro se fechou bem ali, se manteve na retranca, e era obrigação do Corinthians buscar o ataque. O América Mineiro aproveitou vários contra-ataques, e o Amaral sofreu falta bem pertinho da grande área, ele mesmo cobrou, e a bola quicou na frente do gol e enganou o Júlio César. Enganou mais ou menos, porque eu achei que foi um pouco... Ele falhou no gol, colocou a barreira muito para um lado só e não protegeu o canto esquerdo. E foi assim, o Corinthians perdeu a chance de despontar na liderança, mas não mudou muito a tabela. O Lanterna continua Lanterna e o líder continua líder. E no confronto dos desesperados, no duelo direto ali para sair da zona do rebaixamento, o Avaí perdeu para o Ceará em casa e complicou ainda mais sua situação. O resultado foi justo pelo que se apresentou em campo. O Avaí foi muito displicente, errava demais, foi muito desorganizado, não dava para entender quem era lateral, quem era meio campo. No fim das contas, todo mundo do Avaí estava no meio campo, os laterais desapareceram. O Ceará chegou recuado, foi para jogar meio recuado nos contra-ataques. No fim, viu a oportunidade de se encaixar ali nos buracos que o Avaí deixava e acabou sendo ofensivo. O Ceará, que não jogou nada demais, venceu a partida em cima dos erros havaianos. Erros de passe e erros na hora da finalização. O Avaí errou muitas vezes, tudo bem que teve várias vezes que contou com a boa atuação do Fernando Henrique,
mas o Avaí errou demais, principalmente nos cruzamentos. Eram poucas chances criadas para chutes direto a gol. A maioria das chances de gol do Avaí saíram de cruzamentos que chegavam muito altos na cabeça do William, na cabeça do Cleverson e acabavam saindo por cima do gol. O Lincoln foi o destaque positivo do Avaí, que ainda luta, tem muita garra e tenta dar um pouquinho de técnica para o time. E o destaque negativo foi o Daniel, que errou um escanteio cobrado ridiculamente, e foi justamente nesse erro no contra-ataque que o Ceará abriu o placar. O Daniel acabou sendo muito vaiado e no segundo tempo quem voltou no lugar dele foi o Kaique, um jogador que quase não está sendo aproveitado, não é lá grandes coisas, mas mudou um pouco o time. Foi ele que cruzou a bola e o único acerto de cruzamento de bola, o William fez o gol, que deu para a torcida havaiana um pouco de esperança, mas foi só isso. Tudo bem que o Ceará ainda contou com um gol impedido que o Bandeirinha não viu, né? Mas também a zaga do Avaí falhou, porque parou, ficou pedindo impedimento e não pode parar, ficou batendo cabeça os dois ali e o Felipe Azevedo sozinho converteu. Mesmo assim, o Avaí mereceu a derrota. No fim, aconteceu a escrita, o que já está acontecendo há 26 rodadas. Dos 33 jogos que o Avaí disputou até agora, em 26 ele tomou 2 gols. Então, é algo a se rever. Tudo bem que agora deve estar tarde demais para rever a defesa do Avaí, mas talvez seja algo a se pensar mais pra frente, seja na Série A, o que é muito pouco provável, tendo que ganhar 4 em 5 jogos, ou na Série B no ano que vem. O Figueirense, que vem numa ótima campanha, tirou a invencibilidade do Botafogo no Engenhão, vencendo por 1-0. O Figueirense está numa ótima fase. Em 8 jogos fora de casa, venceu 5, empatou 3. E está 12 jogos sem perder. Agora acredita até na Libertadores, né? Quem sabe o Figueirense pode até conseguir, já que muitos times que estão lá em cima perderam, como Corinthians, Vasco, só Flamengo e Fluminense ganharam, que estão ali no G5. O Figueirense jogou com 3 volantes, né, um pouco mais retrancado, já que o Maicon e o Fernando estavam machucados e nem viajaram. E foi o jogo do Júlio César, né? A dupla de ataque do Figueirense está muito bem. Júlio César e o Wellington Nem estão com tudo, e nos contra-ataques, que foi o jeito que o Figueirense foi jogar lá na casa do Botafogo, conseguiu um gol em 5 minutos. Júlio César deu um chutaço de fora da área, ainda tocou ali na cabeça do Fábio Ferreira e encobriu o Jefferson, que estava adiantado, e tomou o gol. Figueirense fechadinho no meio de campo deu trabalho para o Botafogo, que não conseguia criar muito, apesar de ter perdido muitos gols também, principalmente com o Louco Abreu, numa falha ali do Roger na defesa, chutou, o Wilson fez uma linda defesa e depois o Roger Carvalho se desculpou com a torcida, também evitou o gol. Depois de muitas tentativas do Botafogo e algumas tentativas do Figueirense em contra-ataque muito boas, inclusive uma com o Júlio César, que ele driblou o goleiro e chutou para fora, o jogo não teve mais gols não, ficou no 1-0 mesmo, e o Botafogo perdeu a chance de empatar o jogo aos 34 minutos com o Everton e não deu. Depois o Figueirense só ficou administrando ali no toque de bola para passar o tempo, já que era uma vitória contra o Botafogo, era uma vitória excepcional para a campanha do Figueirense. E como você confere, com a 33ª rodada, a tabela não teve muitas alterações. Ali no G5, o Corinthians, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, e o Figueirense ali seguindo coladinho. E lá embaixo, no Z4, o Ceará com a vitória conseguiu sair, então fica o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, o Avaí e o América Mineiro. E esses foram os jogos que vocês escolheram na enquete no nosso site. Não esqueça de votar nos jogos que vocês querem que a gente comente na próxima semana. E assim a gente termina o primeiro tempo do Futebol de Sutiã. Fique com a gente que no próximo bloco vocês vão ver uma matéria sobre futebol americano e sobre o campeonato infantil de judô.